Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre a matéria de pneumatologia, uma matéria que faz parte da disciplina da teologia sistemática. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo o seu comentário dizendo o que você achou do conteúdo de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. E é claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a estar assinando o nosso canal agora mesmo, porque assim você vai estar fazendo um dos maiores investimentos na sua vida espiritual, porque eu sempre estou disponibilizando de forma gratuita para você todo o material bíblico teológico necessário para a sua edificação espiritual em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. Para entender a natureza dos dons espirituais, devemos olhar primeiro para as palavras que os escritores da Bíblia Sagrada usaram para descrevê-los. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, nós temos uma lista acerca dos dons espirituais. Cada palavra, observa os dons de outro ponto de vista, mostrando outro aspecto do seu propósito, função ou origem. Olhar esses termos juntos produzirá uma descrição mais completa dos dons que eles estavam descrevendo. No versículo 1 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a versão autorizada menciona dons espirituais. No grego, nós lemos simplesmente espirituais, significando coisas caracterizadas ou controladas pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, dons espirituais são, em primeiro lugar, coisas controladas ou caracterizadas pelo Espírito Santo de Deus. No versículo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a palavra dons, que é traduzida a partir da palavra grega charisma, portanto, o nosso termo carismático, a palavra raiz significa graça. Portanto, esta palavra de origem grega chamada charisma nos ensina que eles são dons da graça de Deus. Eles não são algo que conseguimos pelo nosso próprio esforço ou merecemos. Eles são dons da graça. Apesar do que o termo carismático significa e implica hoje, não há tal coisa como um dom não carismático. Todos os dons são carismáticos, isto é, todos os dons são livremente dados por um Deus gracioso. Esse termo é usado também em Romanos capítulo 12, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, e deve ser observado que Paulo fala de dons em Efésios, capítulo 4, versículo 7 a 8, e ele emprega outro termo, que enfatiza virtualmente a mesma verdade. Significa que os dons espirituais são justamente isto. Dons, não recompensas, porque é algo que parte do nosso Deus e recebemos segundo a graça do Senhor. Isto é mais adiante enfatizado durante toda a primeira metade do capítulo 12. Por exemplo, o verso 7 nos diz que eles são dados. Novamente no versículo 8 é o mesmo. Os versos 11 e 18 declaram que os dons são dados soberanamente pelo Espírito de Deus. Ele os distribui como quer. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 ao versículo 18. Com esta verdade reconhecida,
um princípio básico começa a emergir, um princípio que desenvolveremos mais tarde em maior detalhe. Naturalmente, meus irmãos, tendemos a pensar que um homem bem dotado deve ser um homem piedoso, né? Um pastor, por exemplo, que é especialmente dotado em diversas áreas, né? Tais como pregação do evangelho, ensino da palavra, liderança, aconselhamento e etc. É quase instintivamente presumido, né, ser espiritualmente maduro e mais avançado na santidade do que todos os crentes comuns. Como explicar então o fato dele ser cheio de dons espirituais? Pensamos. O simples fato do assunto é que ele pode ou não ser espiritualmente maduro. O fato dele ser cheio de dons não tem nada a ver com a questão, pois os dons não são dados em proporção à santidade ou qualquer outra coisa. Os dons são dados livre e soberanamente por Deus a qualquer um que ele queira, porque os dons eles são distribuídos segundo o conselho da vontade da Santíssima Trindade, né? Eles são dons da graça, não méritos, né? E assim, eles não indicam de modo algum a santificação de uma pessoa. Eles não provam nada, exceto que Deus dá dons livremente segundo o conselho da sua vontade. Os dons espirituais são carismáticos, né? Dons da graça. No versículo de número 5, o apóstolo Paulo chama de administrações, né? Segundo a versão inglesa. Em algumas outras versões, ele chama de ministérios, serviços. O termo no grego é diaconia, né? Serviço, traz a ideia de alguém que está pronto a servir. A mesma palavra da qual tomamos a palavra diácono, que significa justamente servo. O próximo fato sobre os dons espirituais, portanto, é que eles são serviços a serem prestados. Sua função primária é para os outros, né? São para servir a Igreja de Cristo Jesus na terra. Dons são para servir. O verso de número 6 o chama de operações. Esta é a palavra grega, né, da qual tomamos nossa palavra portuguesa energia. Os dons espirituais são também energizadores. Provavelmente esta palavra enfatiza a divina energia nos capacitando a realizar o serviço, né, para que o reino de Deus possa avançar sobre a terra, para que a vontade de Deus ela possa ser concretizada através da igreja, né? Através da ação da igreja. Pedro tinha, meus irmãos, esta mesma ideia em mente quando ele diz para ministrar, né? Ou seja, para servir com a capacidade, né? Com a força que o próprio Deus dá. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Deus nos dota para realizar o serviço na sua força. Portanto, é interessante, né, nós começarmos a pensar que tudo o que fazemos em prol da obra de Deus, nós fazemos isso segundo a força do Senhor, segundo a operação, a influência do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Não é por nossa própria força, mas pela força que vem do alto, que nos capacita a fazer a obra do Senhor Jesus. Finalmente, no versículo de número 7, se refere a eles como manifestações. E a palavra grega, né, é paneroses, né, que significa fazer visível ou mostrar. Os dons espirituais, então, são mostras visíveis de serviço aos outros. Os dons espirituais não são habilidades dadas para fazer algo para si mesmo, para si próprio, para você sozinho. Isto é egoísmo e não faz parte
da revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Eles são serviços visíveis realizados para outros, para atingir o próximo. Eles são, então, exercitados em amor, né? O apóstolo Paulo ensina no capítulo 13, né? Ele conclui tudo o que vem dizendo desde o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e conclui, né, que tudo se resume no amor. Tudo se resume no amor. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. É isso que nós lemos no capítulo 13, versículo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Colocando, meus irmãos, todos esses termos juntos, nós encontramos, né, que um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus para servir a igreja eficazmente, né? Dom espiritual é uma capacitação que vem do alto para justamente servir a igreja, né? Para que a igreja possa cumprir aquilo que segundo Deus determinou, segundo o conselho da sua vontade. Há definições longas que poderiam ser dadas, né? Mas esta parece dizer tudo o que estamos concluindo até aqui. Deus tem graciosamente, de forma imerecida, equipado a cada um de nós, né, com a capacidade de ministrar aos outros dentro do corpo de Cristo Jesus. Um dom espiritual, então, é mais do que uma possessão. É um canal através do qual o Espírito Santo ministra para a sua igreja. Isto significa que ele escolheu edificar a sua igreja. Nessa conjuntura, algumas distinções são apropriadas. Os dons do Espírito Santo não são iguais ao dom do Espírito. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro diz para aqueles que inquiriram sobre a salvação: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe, o dom singular. O próprio Espírito Santo era o dom prometido para todos aqueles que crescem em Jesus Cristo. Jesus falou disto em diversas ocasiões. Por exemplo, em João capítulo 7, versículo 38 ao 39, registra esta verdade. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então João adiciona o comentário interpretativo. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Você pode estar observando na sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 15 ao 18, capítulo 15, versículo 26 e também o capítulo 16, versículo 7. Também fala do mesmo dom prometido. O Espírito Santo é o dom de Cristo para a sua igreja. Isto é fundamental para o recebimento dos dons, né, que já está no plural, porque existe uma grande diferença entre dons e dom. Agora vamos observar um pouco sobre os dons, né, do Espírito Santo. Quando o recebemos, né, quando recebemos os dons, recebemos também o que ele dá, isto é, os dons espirituais. Talvez seja útil parar aqui e explicar outro ponto nesse versículo, né, capítulo 2 de Atos, versículo 38, quando o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de vossos pecados. Ele não estava, meus irmãos, ensinando que o batismo é uma condição para a salvação. A preposição grega traduzida para neste verso carrega a ideia de por causa de. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado por causa
né, da remissão de vossos pecados. É como aqueles, né, posteres, né, da estação policial. Homem procurado por roubo, né? Eles não estão solicitando voluntários, eles estão declarando que alguém é procurado por causa né, do seu crime já cometido. Ele não é procurado para cometê-lo. O mesmo é verdade aqui nesse texto. Nós somos batizados em obediência a Cristo por causa do perdão de vossos pecados, né? Por causa do perdão dos nossos pecados e não para ganhar tal perdão. Nem devemos também, meus irmãos, confundir os dons do Espírito com o fruto do Espírito. Por exemplo, os dons são serviços para serem prestados aos outros, né? Fruto fala das graças ou traços característicos de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus toma residência num homem, ele não somente o capacita para servir, mas também começa a cultivar a santidade, a evidência de que é um solo profundo, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, conforme nós lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Tanto o fruto como os dons são essenciais. Ambos são manifestações da habitação do Espírito Santo, mas os dois não são a mesma coisa. Precisamos distinguir, né? Precisamos perceber a diferença que existe entre os dons do Espírito e os frutos do Espírito Santo. E finalmente, né, uma palavra também sobre os talentos, né? Qual a diferença entre um dom e um talento? É frequentemente dito que nós nascemos com certos talentos, habilidades naturais, mas quando nascemos de novo, é-nos dado dons espirituais, talentos sendo naturais e dons sendo sobrenaturais. É interessante que tal brilhante distinção nunca é descrita nas Escrituras. Ela é frequentemente inferida ou apenas presumida hoje, mas nunca declarada dessa forma nas Escrituras. E com todos os fatos examinados, parece que esta distinção é inútil e difícil, se não impossível de se demonstrar. Deixe-me explicar um pouco o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 15 ao 16. Por exemplo, né, declara efetivamente que Paulo foi dotado para pregar desde antes do seu nascimento. Mas este dom, obviamente, não foi exercitado até muitos anos depois. Certamente, ele sem dúvida pregava e ensinava antes de crer, mas tal pregação ou ensino recebeu inteiramente uma nova dimensão quando ele foi salvo em Cristo Jesus. Ele tinha o dom, né, o talento, desde o começo. Ele se tornou então espiritual. Quando ele se tornou espiritual em Cristo Jesus, ao nascer de novo, né, ao ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem espiritual é um cristão. Esta é a terminologia de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Seus dons, os quais sem dúvida alguma foram soberanamente dados também naturais, se tornaram espirituais, simplesmente porque ele mesmo se tornou espiritual. Portanto, pegando o exemplo de Paulo, antes ele tinha dons naturais, talentos, uma desenvoltura para pregar, para falar. Agora, uma vez regenerado, uma vez envolvido pela graça, pelo Evangelho de Deus, esses talentos, esses dons que outrora eram naturais, agora passaram a ser espirituais, uma vez que Paulo deixou de ser um homem natural e passou a ser agora um homem espiritual em Cristo Jesus. Vamos observar o que estamos dizendo aqui de uma outra forma.
com base em um outro ponto de vista, né? Qual é a diferença entre o que o seu professor de escola dominical faz para você todas as manhãs de domingo e o que o seu professor da faculdade lhe faz? A diferença é óbvia. O ensino do seu professor de escola dominical ou do seu pastor, embora o mesmo talento, dom, possa ser usado numa sala de aula secular, tem uma dimensão totalmente diferente, né? Este ensino é espiritual e ministra para a igreja. O talento é o mesmo, mas recebeu uma nova dimensão e uma nova capacidade. Uma capacidade para as coisas espirituais. Muitos professores se tornaram espirituais e assim ganharam a capacidade para ministrar para a igreja com o mesmo talento, o mesmo dom que ele tinha desde o começo. Este talento simplesmente se tornou aprimorado em sua capacidade de servir a igreja eficazmente. Tornou-se espiritual. Assim, meus irmãos, o contraste não é absoluto, nem há distinções necessárias. Deus sabiamente e providencialmente equipa no nascimento. A dimensão espiritual é adicionada no novo nascimento, mas o talento em si mesmo basicamente é o mesmo. Antes de deixarmos este assunto de definições, mais uma observação é necessária aqui, e é no que concerne a palavra manifestações. Exatamente o que é manifesto, né? O que é ser feito visível? É o próprio Espírito Santo, meus irmãos. Um dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nos diz esta verdade, nos confirma o que nós estamos dizendo aqui. Isto é que o Espírito Santo é visto, né? Ele é visto através da manifestação dos dons espirituais exercidos pela igreja. Uma das maiores demonstrações do Espírito Santo é uma igreja na qual os membros estão exercitando os dons uns para com os outros. Uma igreja funcionando como um corpo bem dotado é uma bela demonstração do Espírito Santo. Assim, um dom espiritual não é somente uma habilidade para servir. Ele é um canal através do qual o Espírito Santo ministra ao corpo. Isto coloca a discussão no nível mais alto de importância. Quando você exercita seu dom a serviço de outros crentes, isto será reconhecido como a manifestação, a demonstração do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu, meus irmãos, ministrar ao seu povo através de nós, pela influência, pela operação do Espírito Santo agindo na nossa vida. Poucas coisas podem se comparar à bênção de saber e experimentar isto que estamos estudando aqui. Portanto, eu quero finalizar o nosso ensino de hoje com a seguinte pergunta: como o Espírito Santo ministrou através de você nessa semana? Como ele o fará na próxima semana? Eu peço que você reflita e considere, né, o que você estudou e aprendeu até aqui, e que você possa continuar sendo influenciado pelo Espírito Santo para que, através da sua vida, Deus possa realizar grandes obras nessa terra, pelo poder, pela operação, pela influência do Espírito Santo agindo na sua vida para cumprir a vontade do nosso Deus.
Muito bem, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha sido abençoado. Se esse vídeo te abençoou, você precisa assinar o nosso canal, curte o nosso vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário, compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro.